amigos da RS Play, estou aqui, Caminhos com Franzen, hoje em um especial, trazendo os melhores momentos desta nossa primeira temporada nesta casa fantástica, canal 524 da Claro, e você já sabe, RS Play em todos os canais digitais. Eu tive a honra de receber aqui nos estúdios da RS os nossos amigos, primeira dama de Porto Alegre, falando da campanha do agasalho, a Carmen, lá do Instituto Vida Solidária, mostrando como é bonito esse trabalho social que eles fazem. Tivemos aqui campeões de automobilismo, mostrando como é que corre, ou de kart, né? Tem tudo isso. Além disso, jogos eletrônicos, os e-games. E neste bloco, vocês vão dar uma olhadinha nesse especial. Fica de olho. Da onde saiu essa tua vocação, Dona Valéria, para fazer tudo que tu faz? Porque eu te conheço, tu é uma pessoa tão simples, as pessoas não te conhecem. Elas às vezes podem achar, é a esposa do prefeito, a primeira dama, porque a gente vê aí umas andando de avião para baixo, para cima, mas tu não é dessas, eu te conheço, tu bota o pé no barro e vai para ação. Da onde vem todo esse teu amor, Valéria? Fran, você falou de vocação, acho que tem a ver, eu já trago de berço. Meus pais sempre foram aqueles que nos passaram sempre a solidariedade. Não olhar cor de pele, não olhar orientação sexual. Nós somos todos irmãos. Então eu cresci de verdade carregando isso, é o que eu passo para o meu filho, e desde que pequenininho eu sempre falei isso. E você me conhece, você sabe. Então o Melo e eu, nós temos o perfil já assim de pessoas, de gostar de pessoas. Sim. Então eu sempre pratiquei a solidariedade em proporção menor. Então agora, tendo a estrutura que eu tenho, tendo um gabinete, tendo a minha pequena, grande equipe, que você conhece bem. E um beijo então para essa equipe, vamos lá, é o William, Nath, Marcelo, Éder, Silva, Cadu. Esquecemos alguém? Não. Não sei. Nossa, que dá um medo de Depois a senhora fala dos cachorros, mas essa é a equipe de trabalho do gabinete da primeira dama. Um beijão para toda essa equipe. Então foi seguindo a intuição daquilo com a estrutura, então... Se nunca perguntei para o Melo, só que eu sempre impus que eu gostaria de ter um gabinete, mesmo que alguns diziam, isso é um retrocesso, gabinete de primeira-dama. Eu falei, não, a importância para você ter, Carmen, você poder fazer reuniões, para você poder ter a credibilidade, né? Então, tudo isso, apesar que muito pouco a gente fica no gabinete, nós realmente estamos seguidos nas periferias, né? E é o que nos dá prazer. Por isso que eu digo que primeira dama falar, parece que está num pedestal, né? Sim. Parece aquela coisa antipática, as pessoas têm isso. Né? Porque primeira dama parece... Tu és uma primeira dama diferente. Eu todo mundo sabe. O tempo todo. Como tu mesmo disse, tu é a primeira voluntária. E como disse a Carmen, arrumadinha para estar aqui contigo. Para estar aqui no programa, eu sei. Né? Porque a gente está sempre assim. Nós temos a nossa camiseta, o nosso boné, temos todos iguais, a equipe, quase que uniformizados. Exatamente. O Franzi teve... Nós tivemos o privilégio de ter o Franzi com a gente nos auxiliando. Então, eu que tenho muito orgulho, muito carinho e a lembrança tão boa de ter trabalhado contigo, e eu sei o quanto a equipe pega junto, porque, pessoal, ninguém tem noção o que é dobrar, por exemplo, 50 mil peças de roupa. Porque as pessoas acham que está dobradinho dentro da caixa e vai lá e entrega para a pessoa que precisa. Não, as roupas chegam tudo embolada como Deus manda, né? Não é Deus que manda, mas o povo manda desse jeito. E a Valéria, sob o comando da Valéria, essa equipe querida, faz um trabalho de coração. Isso, Franzi, a gente não pode deixar de falar, né? Também aproveitando o teu espaço, que a campanha do agasalho não é descarte. E apesar de tanto que a gente fala sobre isso, 20 a 30% vem descarte. Sapato sem sola, Carmen, tiram o zíper da calça, o botão do casaco, e a gente se preocupa muito com a autoestima de quem vai receber. Com certeza. Então eu sempre falo que mais do que a quantidade, Franzen,
professor Franzen. Querido. Mais do que a quantidade, a qualidade da doação. Quem em casa gostaria de ganhar uma cueca velha ou uma roupa suja? Ninguém, né? A pessoa, no mínimo, tem que ganhar uma roupa usável, né? Isso. Não dá para arrumar. Você vai levar para arrumar? Então, não é que aquela roupa a gente vai jogar fora. Ela é encaminhada para as ONGs, para quem pode fazer esse trabalho. Mas para triar esse material, dá muito trabalho. Agora, se as pessoas entendessem que realmente são peças que aqueçam nossos irmãos. E eu faço uma pergunta para vocês. Quantas peças são necessárias para aquecer uma pessoa em dia de frio? Todos nós, relativamente privilegiados, sabemos. Essa semana daquele frio, casaco, 2 cuecões, 2 meias e lá vamos, né? Então, por isso que eu falo, não é número de peças, é número de irmãos que nós vamos poder aquecer. E fora isso, Franz, a campanha do agasalho e do alimento. Porque a necessidade do alimento, alimentos não perecíveis, porque quem tem frio e fome não pode esperar, né? Então, é bem isso daí. E aí, patrão, vamos largar os games e vamos para os karts, hein? Cara, acho difícil, mas é uma experiência que seria legal. Olha aí, eu Nunca trago andei de sempre os kart, mas debatedores. tem a primeira vez sempre, né? Já tive alguns alunos que vieram do simulador. Exatamente. E aí tem uma maior facilidade para pegar a pilotagem, porque são só Fizeram uma vivência na máquina, que legal. O caminho do Franzen é isso aí, a gente traz os debatedores, né? A semana passada era rítmica contra jiu-jitsu, não é contra, né? Mas tipo ali, ó, vê se a rítmica faz jiu-jitsu, agora tu vai ter que fazer o kart, mas ele vai ter que jogar os teus games, né? Aí eu quero ver. Rick Patrão, um dos maiores administradores, né, meu querido, aqui do Rio Grande do Sul, um garoto que eu conheci também, que é um as aí nos games, começou a me ensinar, mas eu não sou muito bom nisso, pessoal, eu sou meio analógico, mas a gente vai tentando melhorar com a gurizada. Rick, te apresenta e explica um pouco do mundo aí que tu vive. Então, eu sou o Rick, né, mais conhecido como patrão no mundo dos esportes, né, eu represento muito bem aí o sul do país em si, mas principalmente o meu Rio Grande do Sul, né, que inclusive está aqui, meu amor, né. Então, gente, o esporte eletrônico hoje em dia ele é uma das modalidades mais engajadas do mundo, né, uma das que mais movimenta a economia mundial também, inclusive na Arábia Saudita, por exemplo, o pessoal lança cidades de esportes, por exemplo, né, para trazer competições multimilionárias, né. Por exemplo, em 2021 foi movimentar mais de 300 bilhões de dólares na área dos esportes no mundo e mudou muitas vidas, né? Geração de empregos, a felicidade dos jogadores, psicologicamente é maravilhoso, né? Ajuda muito. A questão de tu ter um título, de poder viajar ao mundo, né? Conhecer novas pessoas, ídolos, e isso é para quem ama, né? E qual é a diferença dos games para os esportes eletrônicos? Quando que um game se torna um esporte eletrônico? Na área quando ele vira competitivo, quando entram nas competições, vamos explicar aqui, patrocinadores. Tu tem o games, que é o videogame. É o que a gente joga no dia a dia, brinca ali, o cara que chega do joga trabalho. lá em casa é o videogame. Exatamente. Tá, e o que tu joga é os esportes, ou os esportes eletrônicos, né? Entendi. Os esportes, quando tu entra na parte do esporte eletrônico, é quando tu já começa na questão competição, seja ela pela própria desenvolvedora do jogo, que cria mini competições internas ali, rankings, né, tudo mais, aí o pessoal quer disputar para ser o melhor do Brasil, enfim, né, e daí entram os patrocinadores, a mudança de vida, tudo isso, né, é um passinho de cada vez, mas é mais ou menos nessa linha. Mas vamos explicar aqui para o nosso público, esse Way Games. Eu estou em Porto Alegre, tu está em São Paulo, ele está no Rio de Janeiro. A gente pode fazer uma competição de Way Games? Sim, né? Porque os esportes, eles têm várias fases, principalmente o online, que é o mais simples, que tu pode jogar com um amigo do Amazonas, do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, né? E, normalmente, quando tu chega numa fase mais avançada, tu vai para os presenciais, que normalmente as empresas mesmo, elas fazem o pagamento de tudo, te chamam para viajar, né? Tem gente, por exemplo, um jogador meu, que a primeira vez que ele viajou de avião na vida dele foi para jogar um campeonato para mim. Que legal. Então são experiências muito bacanas, né? Conheceu vários ídolos, a gente jogou contra os maiores times do Brasil, né? A SDG aí é um dos times que mais representa o Rio Grande do Sul, se segue firme, independente de estar num bom momento, num mau momento, a gente sempre carrega a bandeira para o Brasil, né? E o teu sonho, né, tu já me falou, é trazer um campeonato desse para Porto Alegre e a gente lotar ali um gigantinho de gurizada com videogame não, com e-game, é isso, e a gente mostrar para essa capital o que é isso. Mas a gente vai conseguir, agora com o Caminhos do Franz a gente vai chegando nessa possibilidade, né, patrão?
Perfeito. Porto Alegre em si, por ser a capital, né, ela tem que ser, de certa forma, a maior representativa do Rio Grande do Sul em si, né? Só que Porto Alegre ela tem muita estrutura, é um celeiro de jogadores, a gente vende jogadores para o Brasil inteiro, até para fora do Brasil, a gente tem os melhores no ranking sempre, a gente sempre tem disputando os títulos de MVP, que a gente chama, né, que são os melhores jogadores ali. Porém, a gente acaba não tendo tanto... Eles não ficam aqui no Rio Grande do Sul. A maioria, alguns desistem pela falta de oportunidade, porque a gente tem grandes jogadores, mas não tem tanto cenário em questão de ter competições, de ter empresas que apoiem a área, né? E são coisas que a gente precisa para movimentar. Se a gente não tiver essas competições, e as equipes grandes, por exemplo, o Internacional e o Grêmio já tiveram times de esportes. Porém, por essa falta de fomentação, acaba ficando para trás aqui dentro do Rio Grande do Sul, os jogadores vão jogar fora e acabam encerrando os projetos. Entendi. Que legal! Caminhos com Franzen, trazendo todos esses momentos fantásticos, né? Esses convidados que participaram aqui comigo na RS Play e a gente trouxe para vocês essa reprise tão importante. Lembra aquela vez que eu trouxe a doutora Sinara? Ela falou sobre adoção de crianças, compartilhamento, muito bacana para aquelas pessoas que têm vontade, né, de ser papai ou mamãe e não conseguiram e quem sabe podem adotar uma criança. Essa matéria ficou muito especial. Junto com ela, a gente trouxe a professora Elizabeth Santos, uma das mais importantes professoras aí da dança, do balé, mostrando aqui para nós essa potência que nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Aliás, falando em potência do Rio Grande do Sul, eu trouxe 2 ícones da beleza. Eu trouxe o Mr. Porto Alegre e eu trouxe a Miss Rio Grande do Sul. Que fantástico foram esses 2 episódios. Então fica aí e vamos dar uma olhadinha nisso. Quando a criança entra no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o próprio sistema busca o habilitado, em 90 dias já saiu a adoção. Nossa. Então, o que demora? Como é que funciona isso? Nós temos uma criança, um adolescente, criança 0 a 12 incompletos, adolescente 12 a 18 incompletos, que estão em situação de risco. Se aciona conselho tutelar aplica as medidas protetivas, orientação aos pais, encaminhamento de saúde, de educação, enfim, não resolveu o problema. Representa ao Ministério Público, que ajuiza uma ação, a ação mais drástica como medida de proteção, que é o acolhimento. O acolhimento, ele pode ser institucional, abrigos e casas-lares, ou familiar, que é você receber na sua família, você recebe a criança o tempo necessário que o juiz precisa para decidir se ela volta para a família de origem ou vai para adoção. Tipo uma experiência, uma ambientação, não, é isso? Não. Uma coisa é acolhimento, outra coisa é adoção. Mas a gente chega lá e eu esclareço melhor. É que eu estou te provocando. Sim. Porque o pessoal lá deve estar com a mesma dúvida. Então, a criança está numa situação de risco. Ela precisa ser afastada da família sob pena de até ter um risco de morte. Sim. Para onde ela vai? Desde 2009, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o melhor é um acolhimento familiar. O que é o acolhimento familiar? É uma medida protetiva, não é adoção, onde a criança é uma ponte, que é um lugar seguro enquanto o juiz decide se a criança volta para a família ou se vai para adoção. A família que recebe, que pode ser uma mulher solteira, um homem solteiro, 2 mulheres, 2 homens, uma família, enfim, vai receber aquela criança, vai ter uma ajuda de custo de um salário mínimo, que é para ajuda de custo mesmo, sim, e fica durante o tempo que não deve passar de 1 ano e meio. O Estatuto preconiza. A gente coloca crianças de bebês, né, a primeira infância. Então, geralmente bebês, 0 a 3 no máximo, justamente porque é o momento onde eles mais precisam de atenção, de estimulação. Mas, torna a dizer, é um acolhimento. Se a criança volta para a família, essa família acolhedora, ela pode continuar sendo um padrinho, uma madrinha, enfim. Se ela vai para adoção, mesmo assim, não precisa romper os vínculos. Mas, torna a dizer, não é adoção. O que é adoção? Bom, a criança foi para o acolhimento, não resolveu, não tem condições a família de ficar com a criança, então, nem pai, nem mãe, nem família extensa. Aí sim, o Ministério Público ajuiza uma ação de destituição do poder familiar, a criança fica apta à adoção. Por isso que eu digo, o que demora é a criança estar apta à adoção. Entendi. A criança pode ficar apta à adoção via destituição do poder familiar, ou se os pais são falecidos, ou ainda se houver a entrega voluntária. Por exemplo, a Manu, que é bailarina, engravida. E a Manu não quer exercer a maternagem porque não é o sonho dela. E isso é muito justo. Tem mulheres que não têm vontade de exercer.
Né? Tomara que não seja teu caso, porque eu adoro ser mãe. A mãe dela não ia deixar, ia pegar certo. Mas enfim, se a Manu, enfim, a Manu entende que não quer ser mãe, o que ela pode fazer? Durante o pré-natal, ela informa na maternidade que não quer exercer a maternagem. Tudo certo, não é crime. Crime é você largar num rio, é atirar por uma ponte, é maltratar. Isso é crime. Agora, se eu dou a luz, é importante que se diga, você pode informar na maternidade enquanto está grávida, mas só depois que você dá a luz, você é ouvida no juizado da infância e juventude, com o juiz, promotor, defensor, você abre mão do poder familiar, é a entrega responsável. Então, muitas mulheres não sabem da possibilidade e é importante que se diga que ela não vai ser julgada, ela não vai ser questionada quem é o pai, ela pode dizer quem é o pai, claro, vamos ouvir o pai, mas ela pode calar e ela não vai ser julgada por isso. E a criança vai para o primeiro habilitado para adoção. Então, a criança apta à adoção, ela entra no sistema. Vamos supor que ela seja de Porto Alegre. Primeiro eu busco em Porto Alegre os habilitados, depois no estado, depois no Brasil e depois fora do Brasil. Então, nós temos um sistema assim integrado? Exatamente. O Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, você que está pensando em adotar, mas não sabe bem o que é isso, tem dúvidas, a orientação que eu dou, entra lá no Dr. Google, digita Conselho Nacional de Justiça, ou CNJ, vai abrir uma aba, você entra lá, digita SNA, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, dá um clique, preenche seus dados, se tiver um companheiro ou uma companheira, ou se for sozinho, não importa, preenche seus dados, vai aparecer o rol de documentos, você digitaliza, não precisa de advogado, não importa orientação sexual, não importa ser casado, se vive em união estável, e a questão financeira é o suficiente para que você possa cuidar de uma criança. Você entra lá e você entra com pedido de habilitação. A gente vai analisar os documentos, vai ter um curso, que são 5 encontros virtuais, onde todas as dúvidas vão ser esclarecidas. Se você chegar à conclusão que não era bem isso, ok, não perdeu nada, ganhou conhecimento. Agora, se permanecer a intenção, vai ter uma conversa com o psicólogo, com o assistente social, vem para o parecer do Ministério Público, sentença do juiz, e aquela data da sentença é o seu lugar na fila. Lugar da fila para o seu perfil, porque você vai escolher se quer adotar uma criança, mais de uma, se você aceita em todo o Brasil, só em determinados estados, se você aceita com doença tratável, e já fica uma dica, é sempre mais rápido aceitar com doença tratável, que é diferente de crianças que têm problemas mentais, que têm problemas permanentes físicos, né? Mas, então, você dá o seu perfil, né? E isso vai ser importante porque vai colocar você na fila com aqueles que querem o mesmo perfil. Então, torno a dizer, a adoção não é burocrático e não é demorado. O grande desafio é identificar quando deixar de investir na família, o Ministério Público ajuizar a ação e essa ação tramitar nos 120 dias que o ECA preconiza, porque de regra tramita por muito mais tempo e eu torno a dizer, a gente tem que diminuir esse tempo para que a criança fique apta à adoção. Todo mundo quer adotar a criança de 0 a 6, mas o tempo da criança ingressar no sistema, se esgotar a família, se ajuizar a ação e ser decidido, muitas vezes passa dos 6 anos. E a criança que então teria uma oportunidade deixa de ter. Não que a criança com mais de 6 anos não possa ser adotada, pode e deve. Até porque o grande percentual de crianças aptas tem mais do que 6 anos. Mas elas têm que ser conhecidas. Mas eu não quero me estender porque eu quero ouvir também as colegas. Depois, se tivermos espaço, eu falo como você pode conhecer. E como é importante essas dúvidas que a doutora Sinara está nos passando. Eu, por exemplo, sou um pai solteiro. Eu posso ir lá, né, e virar... Se habilitar e adotar uma criança. Exatamente, né? exatamente. Às vezes a gente fica com receio, porque será que eu vou ter condições? Será que eu vou ser um bom pai? Vai ter todo apoio, não tenho dúvida quanto a isso. Eu acho que eu seria. Eu não tenho dúvida. Aliás, Franz, eu acho que você já devia ter se habilitado. Já devia, né? É verdade. Mas nunca é tarde. Mas Deus sabe e a gente vai chegar lá, tenho certeza. Ainda mais tu sendo minha amiga aqui, estou à disposição os amigos para ali do esclarecer. Ministério também maravilhosos. Que bacana. Já pensou, Beth? Manuela grávida. Lindo, maravilhoso. Maravilhoso. Você vai pegar para mim também. Claro, com certeza, com né? certeza. Beth, fala um pouquinho da tua escola e assim, ó, eu sei que tu já passou por ti muita criança. Tu tá nessa jornada, nessa caminhada aí há quanto tempo? Olha, eu comecei na dança com 6 anos, mas comecei a ensinar com 20. Então, faz muito tempo. Faz bastante tempo. Pouquinho, digamos, experiência. 35 tem bastante anos, experiência. 40 anos por aí que faz.
Mas eu sempre fui bailarina, né? Eu não queria ser professora, não tinha essa... eu venho de uma família de mulheres professoras, mas eu gostaria muito de ser bailarina, era o que eu queria, né? Mas quando eu tinha ali uns 18, 19 anos, eu conheci um projeto na Ilha dos Marinheiros. E uns amigos meus me disseram, vamos lá, tu é bailarina, quem sabe tu dá uma aula para as crianças, né? Eu disse, mas como vou dar aula? Eu, né? Não sei nem por onde começar a dar uma aula, porque eu só tenho conhecimento de dança, eu não tenho conhecimento de ensinar, né? E aí fizemos uma rodinha lá na Ilha dos Marinheiros, eu cheguei lá, eu vi, né, uma condição social, uma condição, né, daquelas crianças todas, e aquilo me tocou profundamente. E eu me lembro que eu perguntei para as crianças o que elas queriam ser quando crescessem, né? E uma menina me disse assim, eu nunca pensei nisso. Ela disse para mim, eu nunca pensei nisso, prof. Foi a primeira pessoa que me chamou de professora. E eu disse, como assim? Tu não é criança, tu não quer ser bombeiro? Médico, promotora de justiça. Ela disse, eu nunca pensei nisso, mas já que tu tá me perguntando, eu quero ser igualzinha a ti. Querida, viu? O exemplo. Ela disse isso, então quer dizer que ela se sentiu representada por mim. E dali em diante eu pensei, sabe, eu vou ensinar. E o meu objetivo sempre foi ensinar para as camadas sociais menos favorecidas. Nós temos alunos de todas as camadas sociais na escola. Eu sei que tu é um anjo também, como um ser, e eu acho que já passaram mais de 1000 crianças pelas suas mãos. Eu acho que bem mais. E olha que 1000 crianças é criança, doutora, né? E é projeto social, e é voluntariado, e eu já estive na tua academia várias vezes, e a Beth, às vezes, tem recurso para aquele monte de criança, às vezes não tem recurso, mas o coração é grande, né? Eu acho que todos nós aqui temos um lado tão bom, né? Nosso humano, a gente vê tanto crime, tanta coisa ruim, mas tem tanta gente boa que bota a mão na massa e que faz isso que vocês fazem, transformam. A Manu já é prof, já com 30 anos de bailarina, já está dando aula para as pequenininhas, né? E eu vejo que o teu marido também é um cara que está ali do lado, né? Ele também está ali do lado, o tio Regis, todo mundo... Dá um beijo pro tio Regis, né? Fica com ciúme que eu só tô com as um paizão para todo mundo, e enfim, a gente ali, as crianças saem do colégio meio-dia 40, elas estão chegando lá na escola, saem de lá às 9 da noite, 9h30 da noite. Então a gente passa assim o dia com elas ali e organiza o nosso dia para caber na rotina das famílias, né? E ali na escola acontece uma coisa muito interessante, acho que uma vivência muito interessante, que é tu conviver com as diferenças, né? Então ali nós temos assim várias raças, várias condições sociais, pessoas muito, muito diferentes, com vivências muito diferentes. Hoje entrou uma pessoa lá na escola que veio de Manaus, então tem pessoas da Venezuela, tem pessoas brasileiras de outros estados, gaúchos, pessoas que vêm da Zona Sul para a nossa escola, que pegam 2 ônibus para chegar lá todos os dias, crianças que às vezes não têm o dinheiro da condução, não têm o dinheiro do ônibus, mas que as mães fazem acontecer, né? E tu vê agora, nós estamos indo para o maior festival do mundo. Foram aprovadas as meninas, na sua maioria meninas de projeto social, começaram no projeto lá na Restinga, e hoje essas meninas foram aprovadas para o maior festival do mundo, que é o Festival de Joinville, e há uns 2 meses atrás elas foram aprovadas também para o CBDD Kids, que é o Circuito Brasileiro de Dança, ganharam bolsa para ir para o Rio de Janeiro, e vão representar lá Rio Grande do Sul, Brasil, no Rio de Janeiro, para depois, quem sabe, conseguir uma vaga no Youth American Grand Prix em Nova York. Então, são gerações de bailarinos que vêm crescendo lá dentro da escola. Muitos eu encontro
com Step by filhos. step, degrau depois de degrau, é isso Pro- mesmo. Inclusão pelo esporte. Exato, É. exatamente, A inclusão pelo exatamente. esporte, isso é belíssimo. Até porque um dos direitos fundamentais da criança e do adolescente é o acesso ao esporte. E você consegue fazer isso belíssimamente misturando, né? Juntando, unindo. Eles não gostam de se sentir discriminados. Exato. E quando eu falo eles, eu me refiro não só aos acolhidos, mas aos vulneráveis de uma forma geral. Parabéns, Beth, pelo teu projeto. Belíssimo. Você sabe que lá na escola eu vejo assim que a filha do médico de mão dada com a criança da casa do acolhimento. Uhum. De mão dada com aquela As criança que crianças não têm veio preconceito, da né? Criança é Venezuela pura. e Isso é uma maravilhoso. é engraçado, é engraçado no sentido de ser diferente, né? Como as coisas se encaixam, como as crianças ensinam os pais a conviver com essas diferenças de uma maneira tranquila, né? Eu acho que isso, para os dois lados, é interessante. Eu digo sempre para as minhas mães do projeto que elas entram numa turma separada e a partir do segundo ano de balé elas vão para as turmas regulares da escola. Elas fazem o iniciante num horário onde os pais conseguem levar em função do trabalho e depois elas continuam na escola crescendo, porque a intenção é que não só seja um lugar de acolhimento e de reflexão e de união, mas que também seja um degrau para uma profissão, né? Então, eu acho isso muito importante, que os projetos sociais não sejam só aquele lugar para a criança não estar na rua, como a gente ouve, né? Mas que seja um lugar de crescimento, que a criança ela entre ali e tenha uma oportunidade que ela não teria se não houvesse o projeto. Então, eu acho que isso aí é muito importante. E a gente lá na escola, a gente conseguiu isso. Tu vê a mãe daquela menina da turma do intermediário, não serve mais a roupinha, passa para o infanto-juvenil, não serve mais a roupinha, passa para o infantil, e assim nós vamos. Figurinos, que são coisas muito caras no balé, né, que são R$2.000 o figurino. Nós lá na escola, nós reutilizamos os mesmos figurinos, a gente vai transformando, customizando, para os pais conseguirem apresentar. O Franzi já foi num espetáculo nosso, mas é aquela coisa, né, Franzi, não adianta apresentar, tem que ser o espetáculo, né? Sim. Porque elas têm direito a viver tudo isso. E eu tô até nervoso aqui, porque a Sinara e a Beth vão fazer algum projeto juntos. Eu já tô vendo. Já tô pensando. Eu conheço essas duas Isso aqui. E o que a vai Beth sair. trouxe, essa questão da profissionalização, né? É crucial, porque, por exemplo, lá no acolhimento, Porto Alegre tem 71 casas de acolhimento entre abrigos e casas-lares. Eles completam 18 anos, a gente canta parabéns e dá tchau. Né? A média de adolescentes que completam 18 e precisam sair é em torno de 70. Desses 70, 30% tem problema cognitivo, em torno disso, de 30 a 40. Então, os demais precisariam de república, não tem vaga em Porto Alegre. E esses que têm um comprometimento precisariam de vaga em residencial inclusivo, que eu também não tenho vaga. Então, o que a gente precisa trabalhar e eu quero aproveitar esse espaço para falar, você que é empresário, você que tem a cota de aprendizagem profissional para cumprir, você tem a bolsa de estágio, ou mesmo o primeiro emprego, procure a promotoria, a gente tem o rol daqueles que aguardam uma oportunidade, porque eles completam 18 anos e vão sair para onde? Se não estiverem profissionalizados, eu costumo dizer, se o empresário do bem não abrir as portas, ou eles viram moradores de rua, ou eles se tornam, né, vão lá para as facções, para o empresário do mal. Então, Beth, essa tua iniciativa, que é de profissionalizar por meio do esporte, então, o jovem que faz esporte não usa drogas, não é alcoolizado, ele busca manter a integridade física, a saúde, né? Disciplina, respeito, isso é maravilhoso. Então, é a inclusão. É um jovem diferenciado. Eu costumo Exatamente. dizer, a criança que tem acesso ao esporte, mas ao esporte de verdade, Sim. não ali joga uma bola e deixa as crianças brincar. Não, a ensinar aquilo ali para a criança seguir, né? Seguir um caminho, porque às vezes não vai ser bailarina, mas pode ser uma professora. O professor. Exato. Pode ser, caminho, né? não é? A liderança, A gente sabe né? que se não tiver essa conduta do maestro, né, independente da modalidade, qualquer maestro transforma, então não é bem assim, tem que ser um maestro apaixonado por aquilo. E eu acho assim que é uma coisa tão ligada, é uma coisa ligada à outra, porque se a gente tem esses jovens com alguma perspectiva de vida,
esse jovem não vai se marginalizar depois. Faltou até fôlego, né, pessoal? De tanta coisa bacana. E esses convidados foram demais, foram fantásticos. Essa temporada, só gratidão. Mas eu não poderia deixar de falar aqui sobre o jiu-jitsu que a gente trouxe aqui, sobre a ginástica rítmica, aquelas meninas lindas que ganharam ouro lá para o Brasil, né? Tivemos aqui a Ana, treinadora maravilhosa. Tivemos aqui uma nutricionista ensinando pra gente o que há de melhor na alimentação. As médicas das estéticas, que está em alta, mostrando pra gente os melhores caminhos aí para tu ficar um pouquinho mais bonito ou mais bonita, né? Tantas coisas bacanas, síndromes que a gente trouxe para tu compartilhar e tu vivenciares. E amigos, o Caminhos com Franzen é isso, é muito movimento, muita coisa bacana e a gente espera que tu fique com a gente na segunda temporada. Assiste aí e eu te vejo no próximo domingo. Então dá um pouquinho do teu segredo aí para as gurias poderem se puxar. Realmente, às vezes as pessoas pensam que a preparação de uma Miss ela está somente no quesito beleza, mas ela engloba muitas outras coisas. É um campeonato, é uma atleta, como você mesmo mencionou. A gente tem preparação de passarela, de oratória, tem o cuidado com a alimentação, né? A gente precisa se encaixar ali num padrão referente à franquia que nós estamos representando. A gente tem diversas franquias de Miss hoje no Brasil e cada uma ela exerce uma função e ela pede algo da Miss. Então, conforme a gente vai participando dos concursos, precisamos nos moldar aquilo. A oratória, conhecimentos gerais, é algo muito importante que a gente estuda praticamente todo dia. Hoje mesmo eu tive a aula com o meu professor, o Rafael Rosa, que a gente conversa sobre perguntas pertinentes a concurso, conhecimentos gerais. A gente fala realmente tudo o que está em alta no Brasil. Então é algo que vai muito além da beleza. Claro que a beleza ela é importante, pois ela abre porta no primeiro momento, mas no segundo momento a gente precisa, né, conseguir carregar ali o formativo, se tornar interessante. Então é uma união das duas coisas. Que legal. Aquele ditado que beleza não põe mesa sim, mas a inteligência da Miss a gente vê que é o grande diferencial, que tem aquele momento que vocês são questionadas, né, por alguma coisa. Sim. A gente vê muito nos filmes, o que você quer para o mundo, para a paz do mundo, aquela coisa toda, né? Então, como tu falou, tu tem um professor aí de assuntos gerais que fica te preparando, porque a pergunta tu não sabe, vai chegar uma pergunta. Hoje ele me pegou de surpresa, eu nem imaginava que nós já iríamos para a etapa de perguntas e respostas. Já cheguei na aula, ele se apresenta, tu tem 1 minuto, então a gente já foi, é tudo muito intenso no improviso. Mas esse é o caminho da coroa mesmo. Bacana. Ele não é fácil, mas depois é glorioso. É igual o Caminhos com Franzen, aqui é no improviso. Primeira vez que eu estou entrevistando uma Miss Rio Grande do Sul, uma das mulheres mais bonitas aqui do nosso estado. E quantas vão concorrer lá no Nacional? A princípio serão 27 meninas, né? Cada uma representando um estado do Brasil. Isso. Puxa, que bacana. E temos favorita? O Rio Grande do Sul está muito bem cotado. A gente está fazendo um trabalho lindo de divulgação na internet, que é muito importante também para que a gente seja vista. Então, e que concatene mais fãs também que nos acompanhem. Então, o trabalho do Rio Grande do Sul está sendo muito lindo esse ano e estamos esperançosos pela coroa. Não, isso é importante, ela falou, porque como a gente hoje, né, pessoal, está num momento muito interativo, todo mundo está no Instagram, todo mundo está na sua rede social, o concurso também vai ser por votação popular, que a produção estava me comentando ali. Então, por favor, vamos seguir a nossa Miss aqui, pedir para ela deixar o @ dela do Instagram, vamos lá, bota a hashtag Caminhos com Franzen e vamos fazer a nossa Miss Rio Grande ser a nossa Miss Brasil, né? Dá o teu Instagram pra galera. Meu Instagram é @LoraineLumatelli. Lá eu posto toda a minha rotina de preparação com os meus parceiros, como funciona a vida de uma Miss. E é interessante até para as meninas, né, que sonham com esse mundo também saberem um pouquinho de como funciona. E temos as etapas também de votação popular durante o concurso, que é muito importante para mostrar a força do nosso Rio Grande do Sul e da sua candidata. Então é muito importante esse apoio, que o pessoal do Rio Grande do Sul acompanhe a sua candidata rumo ao Miss Brasil. Eu, como um bom professor, quero saber da nossa Miss Rio Grande do Sul, se ela malha, se ela vai na academia, se ela faz alguma ginástica, como é a tua preparação física. A parte física também é muito importante para uma Miss, pois temos a etapa no concurso nacional, internacional, que é a etapa de biquíni. Nós, inclusive, ganhamos a faixa ali de melhor corpo, tem essa avaliação física. Então, está uma das partes de preparação muito importante. Eu faço academia, eu tenho acompanhamento nutricional, faço aulas de bike. Então, tem uma rotina que eu tento encaixar ali no meu dia a dia, apesar de ser difícil, porque além de Miss, eu também estudo odontologia e tenho uma empresa de monitoramento. Então, a Miss ela também é uma mulher hoje em dia multifacetada, né? Que ela está inserida em diversos pontos da vida. É uma mulher maravilha. Né? Que legal, que coisa. O sorriso dela é belíssimo.
né? Isso é muito bacana também. Agora é óbvio que a gente vai querer que tu dê uma desfilada, né, Lô? Com certeza. O povo tá lá em casa querendo ver tu fazer essa passarela aqui, Vamos lá. né? Tu sabe que tem só uma limitação, mas já é um espetáculo. O pezinho de Miss aqui, ó, muito importante. Olha a elegância da nossa Miss. Agora tu imagina ela ter que desfilar lá na tensão do evento, né? Sim. Lohane? Com todas aquelas meninas, 27 mulheres lindas 27 meninas. disputando o prêmio. E antes da noite final, nós temos a etapa de confinamento. Nesse concurso do Miss Brasil serão 7 dias. A gente passará por diversas provas ali, avaliativas, como se fosse um reality show mesmo. Uhum. Que a decisão, na verdade, ela vem muito dessa parte pré-concurso. Às vezes as pessoas pensam que a decisão ela vem na noite final, mas na verdade a gente está sendo avaliada muito antes em etapas de entrevista, de comunicação, de interação com as outras candidatas. Tudo isso é visto pelos jurados durante os dias de confinamento. Então a gente tem que estar atenta a todos os detalhes. Muitos meninos estão procurando a estética? Sim, hoje os homens procuram bastante, né? Alguns ainda meio tímidos, né? Sim. Mas outros já com bastante naturalidade, porque todos nós, né? Que ainda tem um tabu também, né, doutora? Existe Ainda mais todo gaúchos, um tabu. né? Os gaúchos são meio complicados, assim, né? Mas tem bastante procura no consultório, tem bastante pacientes homens, buscam tratamentos capilares, né? Botox, que é o campeão, né, dos homens hoje, né? Alguns homens gostam muito de fazer preenchimentos para melhorar o contorno, né? E outras regiões da face que realmente estejam necessitando, né? Mas os homens, eles estão buscando bastante ultimamente, e eu acho isso muito importante, né? Cuidado consigo, Exatamente, próprio, né? exatamente. Se cuidar é um grande diferencial hoje, né? Muito a gente bom. Poder envelhecer se cuidando, Com né? certeza. E não existe, é um Com processo. certeza. O que nós podemos é tentar, né, dirimir esse processo, fazer com que ele fique um pouco mais leve, Mais né, leve, pra né? gente. Exatamente. Exatamente. E a gente que entrou aqui no mês de setembro, calorzinho tá chegando, e aqui, ó, tem que ir pra academia, pessoal. Tem que dar aquela treinada, porque não vai acontecer no milagre. Nada é milagre, é suado, tá? Então, se tu quer ter um shapezinho bacana, começa uma caminhada, começa na academia, natação, enfim, tem tanta coisa. E aí a estética que dá uma força maior também. Quero deixar um beijo aqui para a doutora Clarice, que esteve aqui conosco também, falando de estética, trouxe uma modelo, fez aqui um intervento ao vivo, foi muito legal. Não sei se fala intervento, se faz... alguma coisa assim, a doutora vai entender, né? Mas o nosso Mr. Rio Grande do Sul não é só beleza, não. O cara tem um monte de profissão. Explica pra gente o que tu faz, Deix. Atualmente, aqui em Porto Alegre, eu estou morando há 2 anos e meio. Né? Jake. Jake. Eu sou servidor estadual, atuo há 15 anos nos bombeiros do nosso estado, né? E aí estou cedido a Porto Alegre há 2 anos e meio. Sim. Então... Tu és da onde? Eu nasci na cidade de Candiota, que é perto de Bagé, região da Campanha. Lá passei a minha infância. A minha adolescência eu passei em Cachoeira do Sul, né, onde é a minha família materna mora. A partir dali, com 20 anos, passei no concurso, saí morar em algumas cidades até vim para a nossa capital. Né? Que legal. Então, dentro do Corpo de Bombeiros, eu atuo na área de educação física também. Sou formado, graduado. Meu né? colega, então. Colega. E aí, trabalho em redes de academias, personagens, condomínios, né? Atuo também como árbitro de futebol profissional aqui da Federação Gaúcha. Por guris, eu assisti esses dias um jogo de futebol, quando eu vejo, tá lá o Mr. Rio Grande do Sul, bandeirinha, shortinho e tal. Como é que é isso, cara? Tu é bombeiro, professor, mister, e ainda vai no campo botar moral no jogo. Vai botar moral no jogo, essa é boa. Faz 10 anos que eu atuo na Federação Gaúcha, né? Já fiz jogos importantes aqui no nosso estado. Não consegui subir para a Série A ainda, porque eu tive, infelizmente, 2 lesões no joelho nesses últimos 5, 6 anos, né? Estava cotado para ser da Série A do nosso gauchão e futuramente CBF, né? Se Deus quiser, a FIFA. Vai sim. Mas atuo em jogos, então, categorias de base, gauchão, categoria de base. Atuo no acesso, que é a Série B do nosso Campeonato Gaúcho. Que é uma guerra, né? É uma guerra. Vai lá para Bagé. Não, que isso, aquela Série B ali é um tiroteio, os guris são violentos. É porque a gente pega os 2 públicos, né? O pessoal que está buscando aparecer pro profissional, para chegar num clube maior, né?
e pega aquele Aí pessoal dá tudo apaixonado, sangue, né? o interior apaixonado. Então é fantástico Que trabalhar na área do bacana. futebol também, né? Que legal, parabéns. Lucas, e quem não sabe, o Lucas também não é só beleza. O Lucas é um dos nossos colegas aqui da RS Play, apresentador, e eu tenho muito orgulho de dividir com ele algumas matérias que a gente teve lá na Expo Inter também. Comemos um baita de uma carne, bom, né, né? Lucas? Barbaridade. Pois tu fala o restaurante aqui pra Vamos gente sim, fazer vamos falar. uma média. Fala um pouquinho de ti, meu querido. Bom, pegando o teu gancho aí, eu fui militar também, então eu era do Exército Brasileiro, fiquei lá por um bom tempo e acabei me saindo para iniciar o meu sonho da carreira artística. Eu tenho 2 filhos, hoje eu sou muito grato pelos meninos, para eles eu foco nessa questão do funcionalismo público, mas hoje a gente tem uma facilidade de poder vivenciar como tu vivencia essa questão da estabilidade e poder vivenciar o sonho. Então isso é muito legal. Na minha época, quase 10 anos atrás, era muito mais difícil. Tu não tinha tanto acesso à informação e tu não tinha rede social com essa força que se tem. Hoje, por exemplo, esse engajamento é bom até para os bombeiros, é legal, vai dar uma credibilidade. Na minha época, tu acabava tendo um pouco de receio, até mesmo na própria família. Essa questão de os meninos buscarem a vaidade, se cuidarem um pouco mais. 8, 10 anos atrás, quando eu iniciei a minha trajetória na carreira artística, no sonho de ser modelo, era difícil. Chegava no futebol, os amigos, o Johnny Bravo falando, agora eu vou voltar aqui, cabelão, agora começou a crescer a barba, caiu o cabelo, então vou ter que pegar o contato da doutora também para dar uma fortalecida aí, né? Claro. Vamos lá, né? E Vamos depois de um ajeitar. tempo, quando as coisas começaram a fluir, essas pessoas que brincavam começaram a querer entrar nesse mundo. Mas eu sim, eu trabalho como produtor de elenco, hoje o meu trabalho principal é o desenvolvimento para a carreira artística. Então eu viajo o Brasil inteiro, proporcionando a oportunidade de conhecimento para quem tem o sonho de entrar na carreira artística, diversas formas, através dos concursos, mas também priorizando que, se possível, ter uma estabilidade, como o funcionalismo público é muito bom. E eu que agradeço, e realmente estava muito bom lá o churrasco. Agradecer mais uma vez aqui o Cláudio Santos, diretor da Rede Marquês. Muito obrigado, mas até domingo a gente volta. A lá gente na Expo volta, Inter não, nós vamos lá no Marquês de novo, porque assim, ó, tem uma carne, pessoal, especial, como é o nome daquela, tu lembra? Prime Ribs. O Prime Defumado. Ribs, defumado dos caras é uma loucura. Então, se tu for na Expo Inter ou não, vai no Marquês. Dá uma procurada que os caras estão assim, ó, com uma experiência fantástica, ninguém pode perder. Agora, os guris estão falando de 2 gerações aqui, que tem o novinho, né, o novo Mister, o que já foi Mister, mas tu acredita que eu já participei do The Look of the Year? Eles nem eram nascidos quando tinha um concurso lá no tempo do Jacinto. Um beijo para ti, Jacinto, que nos jogou nessa carreira também e a gente só veio aprendendo. Porque na nossa vida, né, doutora, a gente vai juntando um monte de tijolinho para construir a nossa carreira. Então, o cara é bombeiro, o cara é professor e o cara é mister, e assim a gente vai. O outro já foi militar, com os filhos vai construindo. Então, o Caminhos é isso, a gente quer saber a estrada, a trajetória de vocês. E são 3 pessoas que se coligam aqui, né? Então, quando eu convidei eu disse, não, isso aqui vai dar um match daqueles que o programa, em vez de durar 50, vai querer durar 3 horas e meia de programa, de tão bom que vai ser, né? Eu quero saber do Lucas, quando ele estava numa passarela, qual é a sensação de tu olhar, tu tá ali com os guris, tá concorrendo, e tipo assim, eu vou ganhar, cara, eu tenho que ganhar. Sim. Como é que funciona? Pegar um ganchinho que tu falou sobre 2 gerações, o que é legal é que a nossa idade é parecida. A questão é que eu entrei quase 10 anos atrás nesse mundo que ele está entrando agora. Então, como tu disse, os caminhos é isso. Juntar, não nos medirmos pelas réguas dos outros. Hoje tu trilhou um caminho e tá chegando para vivenciar o que eu já vivenciei 10 anos atrás. Mas da idade, da geração, nós somos os mesmos. Então isso é muito legal. E isso é muito importante no concurso. Ele vai pela primeira vez, mas com certeza vão ter meninos, homens que concorreram comigo anos atrás, porque agora o concurso aumentou a faixa etária. Mas esse frio na barriga da passarela é o que me motiva até hoje. Eu adoro estar com o microfone na mão, adoro estar dividindo. Mas não vai até os 56, né? Senão eu vou lá também brincar com isso. Não, tô brincando. Vamos, já tô se na não terceira tiver, idade vamos já. com a doutora aqui, a gente vai ter que inventar uma vamos categoria ter que master, criar um né? Mr. Master aí, hein? Mas tu sabe que para mim esse prazer do convívio com os colegas é muito bom, mas lógico, eu sou competitivo, vai de mim querer ganhar sempre, e eu sempre tive na minha cabeça, eu nunca me considerei o mais bonito, mas eu queria estar entre os melhores. E na minha época a base do concurso era o Beleza com Propósito. Então eu acredito que os valores que eu possuo vêm para agregar. E isso é uma coisa muito importante nessa geração.
a gente está com uma carência de ídolos. Hoje, tu ganhando um concurso desse, além de ser um homem muito bonito, tu tem todo um lastro por trás disso. E eu, como pai, adoraria que o meu filho tivesse um cara que nem tu, como eu, como referência. Então isso é extremamente importante. Mas o frio na barriga dá até hoje, sentadinho aqui conversando contigo, mas é uma adrenalina boa. Isso eu gosto bom, muito. Isso é bom. E o teu sonho? A gente ganha lá, como é que funciona? O que tu pretende, o que tu vislumbra com esse concurso? O frio da barriga eu não sei nem falar, né? Porque é a primeira vez que eu tô falando assim com sei, câmera eu e sei. tudo mais. Então, para mim tá sendo um sentimento muito novo e muito gostoso, né? Bom. Então era uma coisa que para mim eu queria esse ano, desafios. Sim. Né? Eu entendo que a nossa época hoje a gente necessita de uma comunicação. A gente necessita aparecer, entender a câmera, né? Ter esse contato com o público de qualquer forma, como o Lucas falou, na questão do bombeiro. Né? Como qualquer área que tu for atuar hoje, tu tem que ter esse contato direto, né? Sim. Então, hoje, a minha missão é única. Eu quero tocar alguém, no sentido... olha a história do Jake. O cara vem lá de Candiota, a mãe dele é merendeira. Boa. Né? Não, para aí, vamos lá. Tua mãe é merendeira. Merendeira que escolar. Legal. Já, 20 anos já. Que tudo. Como é o nome dela? A Dona Fátima. Dona Fátima, um beijo pra ti. Parabéns por ter esse filho tão querido. Um cara que é um exemplo aí, um colega de profissão que está despontando não só na beleza, mas na dedicação dele de estar todos os dias servindo ao próximo, indo lá na academia, tentando melhorar o físico das pessoas, a boa memória, a estima da pessoa, porque nós que somos educadores físicos, a gente sabe quanto move. A Vanessinha, que é a nossa produção aqui também, que é professora de educação física, e aliás, dia 1º que passou foi o dia do profissional de educação física. Então, aquele abraço aos colegas que dedicam tanto as suas vidas para transformar a vida dos outros. E agora me conta uma coisa, enquanto tu tá de uniforme de bombeiro, cara, tá pegando fogo, como é que funciona? Os outros falam assim, vai lá, bonitão, apagar? Porque deve ter o bonitão da corporação. Sabe, muita gente brinca com isso, né? Mas o meu comandante lá no meu pelotão me chama só de quem? Só de quem? Ok. Deu quem? Entendi. Deu. Vai lá quem? Assume a ocorrência. Entendi. Quem? Então ficou essa forma de brincadeira, que né? Legal, que então, legal. Mas é muito gostoso, assim, esse carinho, sabe? Muito gostoso mesmo. Muito bom. Doutora, tendências do verão. O que a galera quer fazer pro verão, além do tanquinho? Bom, agora com o verão vem os procedimentos corporais. Sim. Né? Então, as pessoas durante todo o inverno tomaram muito vinho, comeram muitas massas, né? Se alimentaram muito bem. Era uma encorpada. O inverno foi muito rigoroso, todo mundo em casa, né? E agora começa a vir o verão. Sim. E aí, dentro dos consultórios de estética, começam a vir os procedimentos que são voltados para essa época do ano. Então, protocolos de redução de medidas, sempre com acompanhamento nutricional, porque todos esses protocolos, eles precisam de um acompanhamento nutricional, porque não adianta tratamentos corporais que não envolvam um envolvimento do paciente, eles nunca vão dar certo. Porque o paciente tem que abrir mão de algumas coisas para poder ter bons resultados. Todos os procedimentos corporais, né, num todo, né? Então, os homens buscam muito aquela gordura localizada que tem ali, que está incomodando. Aquele pneu maldito que não sai, né? Exatamente. Tem aqueles... Nós conseguimos hoje, através de enzimas, fazer até marcação de abdômen, né? Então, nós temos muitos protocolos hoje corporais que são muito interessantes. Dói muito, doutora? Dói nada. Tem dói certeza? nada. Porque assim, eu já estou numa certa idade, eu faço diariamente meus abdominais, mas sabe que numa idade X, o pneuzinho não sai, né? A gente sabe, né, que o limiar de dor do homem é um pouco diferente o do homem limiar é de dor fresco, da o homem mulher, é né? fresco, Exatamente. Tudo dói, tudo é complicado. É verdade. Mas posso te garantir assim, que são procedimentos muito tranquilos e trazem bons resultados, desde que a gente busque, né, obviamente, um acompanhamento nutricional, uma atividade física. Sim. Atividade física que vocês falaram não agora há adianta pouco. Só chupar tudo e depois o cara vai comer pizza e tudo mais. Sim, vocês falaram em atividade física, né, o dia do educador físico, enfim, que foi agora essa semana, parabéns, né, porque vocês são educadores físicos. Mas é muito importante, né, essa parte da reeducação alimentar, da atividade física associada ao procedimento estético, para que a gente tenha excelentes resultados. Hoje também,
as mulheres buscam muito harmonizações glúteas, que é um boom dos moda, consultórios, né? exatamente. Mas focando aqui, né, com esses, né, dois belos aqui, então a gente sabe que hoje os homens estão bastante preocupados com a sua beleza e é um procedimento muito tranquilo de ser realizado dentro de consultório. Então, quando a pessoa tem ali aquela gordurinha ali indesejada, faz atividade, malha, e aí quer tirar aquilo ali para o verão, né, a gente hoje tem essa solução desse problema. Foca em mim. Foca em mim. Eu vou lá. Eu vou lá, o verão tá chegando, vocês não vão ver meu pneu esse ano, eu vou estar assim, ó, Vamos que lá, isso, então. 20 anos, isso é natural, né? Não, fui lá na doutora, no consultório, mas eu acho que é por aí, gurizada, a gente tem que se puxar, claro, aquilo que a doutora falou, respeitando cada um a sua idade, respeitando a sua estética, eu também não vou ficar um ciborgue com 60 anos, não existe, nem sabe o que é ciborgue essa geração, acho que eles não né? sabem, não né, sabem. França? Não. O ciborgue é tipo o Superman daquela época antiga que o cara era o melhor de todos, né? Mas o Lucas, treina ainda, Lucas? Voltei aí nos últimos 4 meses até a Vanessa, que é a nossa coordenadora, e ela é profissional de educação física, de vez em quando eu fico brigando com ela, né? Porque a gente que treina há muito tempo, mas não é profissional, acha que sabe tudo. Ah, é verdade. E aí a gente tem, mas no final eu acabo tendo que concordar com o profissional. A gente tem o resultado na prática, mas que a gente está falando também da questão da busca do procedimento. Hoje a gente vive uma geração muito procrastinadora. Mas a maior dificuldade não é o fazer. O treinar, todo mundo faz. É o deixar de fazer. A abdicação. Hoje a maioria das pessoas querem ter um resultado, mas não se abdicar de coisas. Tu, como atleta de alto rendimento, abdicou de muito tempo na tua vida. Quase a vida. E eu agora, depois dos 35, essa questão que tu falou do pneu fica mais difícil. Eu comia, a barriga sempre estava chapada. Começa a mudar um pouco do metabolismo ali, o esforço se torna maior e a dificuldade também. Porque tu não tem mais aquele vigor que se tinha antes. Mas também o retorno mental se torna mais prazeroso. Porque tu tem uma satisfação pessoal da meta concluída. Então hoje voltei a treinar, voltei a fazer dieta pela qualidade de vida e para poder ter uma vida mais longa e sadia para proporcionar para os filhos uma motivação. Né? Meu pai sempre me motivação, então ser essa inspiração aí para os próximos. Que bom. Porque assim, ó, o tempo vai passando e aí tu treina o dobro para ter aquela metade. Né? É assim, pessoal. Quando tu tem a idade do nosso Mr. Porto Alegre aqui, ele faz um bíceps lá e bum, tá inchado. Eu posso fazer 50, que nem sai do lugar praticamente. Mas a gente tem que tocar e ficha para quando tu te olha no espelho depois, não, valeu a pena. É mortal. Diariamente treinar, olha, tem que ter, né, como é que ele chama lá o bombeiro? O Ken. O Ken, né? O Ken, porque assim, ó, cara, é muita força de vontade, como ele tá dizendo. No inverno que a gente tem, doutora. Sim. Chuva, frio, aquela vontade de ficar deitadinho na cama. Não, vamos levantar um peso, porque depois o verão chega e aí o prejuízo é maior. Exatamente. A perda de massa muscular é muito intensa com o passar dos anos. E hoje, né, nós vimos cada vez mais isso quando os pacientes procuram o consultório, né? Então, hoje a gente tem aí também o boom das canetas emagrecedoras, que vieram aí, muitas vezes são utilizadas de forma inadequada, e aí isso tudo traz um derretimento facial, um derretimento corporal, uma flacidez absurda. Então, não é só o emagrecer, é o emagrecer com saúde, né? Sim. É tentar trazer aquela estética corporal ali, mas sempre visando a saúde. E é o que a gente também procura ajudar esses pacientes, né? Só que muitas vezes, quando esse emagrecimento ele é muito rápido e muito absurdo, e aí já foge um pouco, né? E aí esse paciente já precisa se submeter a procedimentos cirúrgicos, enfim, que é bastante preocupante, né? Muitas vezes. Porque todo o emagrecimento, que ele não é de uma forma gradual, né? E segura, baseado em alimentação e atividade física, e todo um regime aí que envolve, sempre vai nos trazer no futuro consequências. Sim. Né? E que muitas vezes a estética, por si só, não vai conseguir resolver. Sim. Tua alimentação, como é que é? Hoje eu posso dizer que eu conheço um pouco da minha rotina de alimentação, porque já participei de algumas competições de fisiculturismo, estudei um pouco essa parte da nutrição esportiva, então eu consigo ter um equilíbrio.
eu consigo entender o que eu estou consumindo durante o dia, o que eu preciso ou não, para manter uma rotina saudável, para evitar de ter que depois buscar o balde, como a gente brinca, né? Sim. Mas quando eu quero algum objetivo, que nem agora para o Mister, então eu tenho que trocar alguns alimentos. Isso aí é normal. Mas hoje eu consigo ter um equilíbrio. Na minha casa, tu não vai encontrar chocolate, tu não vai encontrar bolachinha recheada, essas coisas. Tu vai encontrar as coisas que normalmente a gente se usa para uma dieta saudável e equilibrada, né? Alimentos ricos em proteínas. Couve, legumes, tomate, frutas. Então eu tento manter um equilíbrio. Sim.